Boa noite. Começa agora mais um programa Tá Gravado pela Rede TV. Os vídeos mais impressionantes de todo mundo com desfechos incríveis. Situações inesperadas registradas por câmeras de segurança e cinegrafistas amadores. Acompanhe após o intervalo o que foge aos nossos olhos, mas não escapa das lentes. E por isso, tá gravado. O veículo maior fica bastante destroçado. Em seu rastro pela neve e pelo asfalto, restam algumas peças do carro. Se na maior parte do Brasil o inverno é apenas sinônimo de temperaturas mais baixas e forte névoa em alguns lugares, nos países do hemisfério norte, o inverno significa neve. E com ela, além da beleza, vem os cuidados para se evitar os perigos. Veja como esse carro circula pelas faixas geladas desta avenida de mão dupla coberta pela neve. As luzes de freio estão acesas e ele invade pouco a pouco a mão contrária até que o choque. A batida é tão forte contra a caminhonete que o carro vermelho vai parar na calçada do lado oposto. Incrível! A falta de sinalização de solo pode até contribuir para que o tráfego não flua bem. Porém, não é nada que supere o oportunismo exagerado e a desobediência às regras de trânsito. Esses dois carros não decidem quem cede a vez para fazer uma conversão à sua esquerda. O problema é que eles fazem isso na via mesmo, não se valem de um retorno. E o que começa mal, tende a acabar pior. Qualquer motorista sabe que, mais do que aconselhável, é realmente proibido ultrapassar pela direita. Aqui, o motorista impaciente não aguenta a lentidão do carrão vermelho e vai por onde não deve. Também não suporta a maneira de dirigir do condutor do carro branco e costura para lá e para cá em meio ao tráfego intenso de carros. Até que, com a visão encoberta pelo ônibus, ele tenta ultrapassar o coletivo e bate. O fim previsível dos apressados e irresponsáveis no trânsito. Trafegando em uma rodovia em um dia claro de inverno no hemisfério norte, quando um carro em sentido contrário derrapa. O motorista perde a direção e ele se choca no barranco, repleto de neve, ao lado do acostamento. Veja as peças do veículo espalhadas pela pista. Bem, as pistas encobertas de neve não são apenas motivo de preocupação. Enquanto permanece aguardando a abertura do semáforo, este motorista, assim como você, observa este carro fazer um círculo, como se estivesse percorrendo uma rotatória, e depois voltar tranquilamente ao seu caminho original. Durante a noite, depois de uma nevasca, este motorista dirige com atenção redobrada. Ele está atento ao carro que vai à sua frente e também aos veículos que estão em sentido contrário. Porém, não consegue evitar o acidente. Ele derrapa, escapa por um triz de um veículo, mas não consegue evitar com um segundo carro que vem em sentido contrário. Em alguns casos é por pouco, muito pouco, que os motoristas não se envolvem em choques terríveis. A motorista reduz a velocidade quando nota que o carro que vinha em sentido contrário perde a direção
derrapa e atravessa a pista, passando a pouquíssimos metros do seu veículo. Aliviada, mas ainda muito nervosa, ela para no acostamento gelado da estrada. Sem qualquer cerimônia, este motorista atravessa a pista em direção aos prédios à direita, porém, calcula mal e, para evitar o choque contra o poste, para e bate neste furgão branco. Imprimir mais velocidade em uma pista em que ainda há resquícios de neve não é o caso deste motorista que acelera até que os pneus perdem a aderência no asfalto e ele perde o controle do carro. Primeiro se choca no canteiro central, cruza e bate com violência em uma árvore à direita. Manter certa distância do veículo à frente é regra de motorista precavido, ainda mais em uma via com bastante movimento e com resquícios de neve. Mas este condutor não segue a regra e, quando menos espera, bate na traseira do carro à frente. Olhar para ambos os lados antes de atravessar é regra não só para pedestres. Também seria para este motorista que, por azar, encontra outro condutor que não consegue reduzir a velocidade. E o choque entre eles é inevitável. A intensidade da nevasca aumenta cada vez mais. As pistas estão completamente encobertas, mas a neve não para de cair. Manter o controle é um desafio cada vez maior. O motorista que registra a cena com a câmera de seu carro tenta desviar do outro veículo que perdeu o controle e vai em sua direção. Mas não é possível. E o choque entre eles acontece. Entardecer em uma estrada com bastante movimento de veículos. Este caminhão segue pela faixa da direita e passa rápido por um aglomerado de carros. Do extremo oposto, surge um veículo com problemas mecânicos que cruza devagar em direção ao acostamento. E o choque. Primeiro, olhar para a direita, depois à esquerda ou vice-versa, e só depois cruzar. Mais uma vez, a simples regra que não foi obedecida e poderia ter evitado o choque entre esses carros. No próximo bloco, tentativas frustradas de roubos a diversos estabelecimentos pelo mundo e perseguições policiais de tirar o fôlego. É logo mais e tá gravado. Os vídeos a seguir mostram cenas reais de perseguições contra foras da lei em ruas e estradas de todo o mundo. Criminosos sobre rodas dispostos a passar por tudo e todos na tentativa de escapar ilesos de seus delitos. As mais famosas e perigosas perseguições policiais e as técnicas utilizadas pela polícia para deter esses carros em fuga. Você vê agora. É noite de Natal em uma cidade norte-americana, mas nem mesmo nessa simbólica data, os criminosos deixam de agir. A polícia está perseguindo o suspeito de um roubo e a caçada é repleta de tensão. O carro do criminoso cola na traseira de outros veículos, tenta ultrapassá-los perigosamente, forçando a passagem entre eles. Assustados, os motoristas abrem passagem para o auto em que está o bandido e também para a viatura da polícia que está na cola do malandro. Pelas avenidas da cidade, o bandido trafega em alta velocidade e, a todo custo, tenta despistar os policiais. Como, por exemplo, mudando repentinamente de faixa e acessando uma pista à esquerda. Porém, os policiais não desistem. Estão no encalço do criminoso. De repente, acontece algo que pode mudar o curso da perseguição. A roda dianteira do auto do bandido está solta. Enquanto o veículo avança, o pneu faz um movimento de entra e sai da carroceria. A roda salta perigosamente do carro. Mesmo assim, o suspeito segue adiante. Com o pisca-alerta aceso, ele insiste em seguir em frente. Até reduz a velocidade. No entanto, não quer se entregar. A polícia então tenta uma manobra mais arriscada para deter os bandidos. Veja nessas imagens em infravermelho quando a polícia ultrapassa o carro e impede a passagem dos marginais. Várias viaturas cercam o suspeito. É questão de segundos para que ele se entregue. O bandido ainda se choca na traseira da viatura. Automaticamente, o bandido abre a porta,
desce do carro e levanta as mãos para o alto. Oficiais e até mesmo um cachorro da polícia cercam o homem e o veículo. Noite feliz realmente para os policiais, que conseguiram deter mais uma ação criminosa em plena festa de Natal. A polícia de Phoenix, no Texas, se mobiliza na perseguição de um suspeito de roubar esse veículo. O carro roda por essa via expressa e os policiais estão na cola do criminoso. As viaturas continuam com o apoio de um helicóptero que indica a eles qualquer mudança de percurso do suspeito. Do lado de fora da caminhonete, há uma estrutura metálica, resultado do choque entre postes metálicos de proteção de uma loja de conveniência. O motorista fugitivo dirige em alta velocidade. Os policiais não dão trégua. A caçada é implacável. Os minutos passam e o suspeito não desiste da fuga. Percorre as largas avenidas de Phoenix e parece acreditar que seja possível fugir das garras da polícia. Em sua fuga, ele deixa para trás inúmeros carros. Seus condutores nem se dão conta de que é um suspeito em fuga, apenas quando percebem a aproximação das viaturas e do helicóptero que acompanha o rastro do bandido. Tentando se livrar da estrutura metálica que se mantém grudada no carro, o suspeito percorre alguns metros da murada lateral e inclinada da pista. Porém, ele fracassa em sua tentativa. De forma perigosa, ele pega a pista da direita, fechando outro condutor que trafega pela avenida. O bandido continua a fugir e os policiais não abandonam a ideia de prendê-lo. O marginal entra em um posto de combustíveis em sua tentativa de despistar os policiais. De forma arriscada, passa entre carros e as bombas de combustível. A impressão que se tem é que o suspeito vai se entregar. Mas quando para o carro no local, o malandro não desce. O veículo está cercado por agentes da lei, mas nada do bandido. Só resta aos policiais arrastarem o homem do interior do auto. Imediatamente, ele é imobilizado por meia dúzia de tiras, mas resiste à prisão. Os homens se valem da força para contê-lo. A fera, por fim, é dominada. E a lei e a ordem prevalecem mais uma vez em Phoenix. San Diego, Califórnia. A polícia da conhecida cidade norte-americana está em mais uma operação arriscada. Diversas viaturas perseguem o carro de um suspeito. O homem é seguido de perto pelos policiais, mas leva uma razoável vantagem em relação a eles, já que está a bordo de uma possante máquina esportiva. No entanto, duas viaturas aceleram e vão se aproximando do bandido. Mais um carro da polícia consegue imprimir velocidade e se juntar aos demais patrulheiros na caçada ao bandido. Os agentes se valem da astúcia para agarrar o marginal. Agora que estão perto do veículo, eles fazem com que o bandido fique entre as duas viaturas. O homem ainda roda por alguns metros. Com o rosto voltado para trás, ele observa se os policiais vão reagir. Ele entreabre a porta e não larga sua pistola. Parece estar disposto a duelar com os oficiais. As viaturas param, se mantendo a certa distância do suspeito. O homem sai do veículo branco. Os policiais exigem que ele se entregue. Mas o criminoso tenta fugir e dispara contra os guardas que revidam. O tiroteio não acabou bem para o marginal. O disparo dos homens da lei foi certeiro e fatal. Um final dramático para uma perseguição como tantas outras que as vias de San Diego e de qualquer outro lugar do mundo já puderam presenciar. Por esses retões sem fim de uma extensa rodovia de Utah, dois patrulheiros circulam apenas observando a movimentação dos esparsos veículos que nessa hora trafegam por ali. Lá fora, sol de rachar, o que parece impregnar os motoristas a dirigirem tranquilamente pelas largas pistas da estrada. E então, uma motocicleta em alta velocidade passa por eles, se valendo do acostamento da rodovia. Em instantes, a moto se transforma em um diminuto ponto a sumir no horizonte. A atitude suspeita faz com que os policiais comecem imediatamente a perseguir o motociclista. E não há mais qualquer sinal dele e de sua possante moto. Porém, os tiras persistem. É questão de tempo, paciência e uma acelerada para alcançarem o suspeito.
E eis que surge a moto no campo de visão dos patrulheiros. Eles aceleram e a cada segundo a viatura se aproxima mais e mais do suspeito. E o fujão se revela um motoqueiro fanfarrão. Quando avista em seu retrovisor o carro da polícia, ele acena como se dissesse: "Oi", a velhos amigos. Pode? Pode não. E a polícia vai tratar de acabar com a irreverência e o desacato do malandro. Os policiais disparam a sirene, sinalizando para que ele não siga adiante. Queira ou não, o motoqueiro tem que parar. Ele estaciona a moto no acostamento e sai do banco da máquina com os braços abertos em uma clara demonstração de que não vai reagir. O brincalhão agora percebe que a coisa ficou realmente séria. Ele deita no asfalto e espera os patrulheiros se aproximarem. O primeiro policial mantém um fanfarrão sob sua mira, enquanto se comunica com o parceiro para que se acerte do suspeito. O homem é obrigado a colocar as mãos adiante do corpo, mostrando que não esconde nenhuma arma. O outro policial domina o motociclista suspeito. A brincadeirinha sem graça do fanfarrão, dessa vez, vai terminar na cadeia. Muitos criminosos, quando roubam, se transformam em indivíduos que agem a sangue frio e sem se importar com o pânico que causam em suas vítimas. Alguns têm uma postura extremamente violenta, pois muitas vezes armados se sentem no total controle da situação. O que muitos deles não esperam é que existam vítimas que se revoltem e, em atos impulsivos, acabam reagindo e contendo esses marginais. Acompanhe situações como estas nas cenas a seguir. E lembre-se, apesar dessas pessoas terem obtido sucesso ao revidar, nunca se deve reagir a um assalto. É tudo verdade, é tudo real e tá gravado. Nova Orleans. Este jovem caminha tranquilamente por uma rua quase deserta. É final de madrugada. Ele quase nem percebe quando um desconhecido se aproxima e engatilha uma arma de grande calibre. O ladrão o ameaça e exige que ele entregue todo o dinheiro. Aponta a arma para o rosto da vítima. Encarando o bandido, o rapaz o desarma e depois sai em disparada, perseguindo o seu agressor. Reveja o instante em que o rapaz reage e desarma o criminoso. Felizmente, nessa ocasião, foi o dia da vítima e não de seu agressor. Dois malandros estão se preparando para o que pode ser um bom roubo. Bem, um bom roubo para eles. É que os bandidos estão ao lado de algumas motocicletas estacionadas na rua e analisam para ver qual das 4 motos é a mais fácil para ser levada. Um deles disfarça e arruma a barra da calça, enquanto o parceiro de crime se prepara para entrar em ação. O ladrão chuta o guidão de uma das motos, tentando destravá-la. Como não adianta, ele agarra os dois extremos do guidão e dá trancos. Mas suas tentativas são em vão. Ele desiste e se volta para outra motocicleta. Verifica se a parte dianteira da moto está destravada. Como também não dá certo, ele direciona sua intenção para a terceira moto. Após forçar a movimentação da motocicleta, ele conversa com o parceiro. Parecem discutir que decisão vão tomar. O homem de capuz trata de chutar a ponta do guidão, tentando destravar mais uma vez a moto. Os dois malandros olham para os lados, verificando se alguém se aproxima. Os bandidos invertem a posição. Agora o cara de boné e camisa listrada é quem se mobiliza para roubar a moto. Como as tentativas com o uso da força não deram certo, os ladrões têm o plano B, uma chave mestra. O primeiro alvo é a moto que está sobre a calçada. Não dá certo. Agora é a vez da máquina mais perto do cavalete. Por fim, a terceira motocicleta. Eles estão frustrados. Mas ainda há uma quarta moto que pode assegurar uma noite favorável aos criminosos. Com cuidado, o homem de boné tenta dar partida na moto. Com paciência, ele insiste e dá certo. O farol acendeu. O bandido conseguiu ligar a motocicleta. Ainda olhando para os lados, o ladrão coloca o capacete. Em instantes, mais um roubo bem-sucedido está prestes a ser concluído. Quando, enfim, o bandido monta na motocicleta, uma viatura chega.
Os policiais nem esperam o carro parar completamente para descer e abordar os bandidos. O segundo malandro nem consegue subir direito na garupa e seu parceiro sai em disparada. O motorista da viatura consegue abordar os criminosos. Sua parceira da polícia também corre atrás dos bandidos. O malandro que estava na garupa se desequilibra e cai na calçada. Os dois policiais conseguem prendê-lo. Com ganas de fazer cumprir a lei, o policial corre atrás do outro bandido que pilota a moto. Sem controle da máquina, o malandro para alguns metros adiante. É a oportunidade que o agente da lei desejava. O ladrão abandona a moto e sai correndo. Para a sorte do dono da moto, foi mais uma tentativa frustrada de roubo graças à ação da polícia. Missouri. A câmera de segurança registra o movimento dessa loja de conveniência. O expediente deste homem terminaria como em dezenas de outros dias, se não fosse algo que está prestes a acontecer. Fumando, um cliente entra no local e pede um maço de cigarros. No momento em que traga a fumaça e retira o cigarro da boca, com a outra mão, ele aponta uma arma para o homem da loja, que reage. Ele tenta segurar a mão do bandido e agarrar sua arma. O malandro leva a pistola em direção às costas. O senhor da loja aproveita a chance e saca sua arma, que estava em um pequeno coldre na altura da cintura. O momento é de tensão. O dono da loja aponta a arma para o rosto do bandido e insiste em encará-lo. Porém, em segundos, muda de opinião e vai se afastando do lugar, tendo cuidado de não dar as costas para o homem da loja. O ladrão foge. Para o proprietário, passado o susto, é hora de chamar a polícia e tentar identificar o bandido com auxílio das imagens da câmera de segurança. Ter seu próprio negócio não é fácil. É necessário enfrentar muitos desafios e também alguns perigos, como é o caso desse mercadinho em uma comunidade. Em uma moto, dois homens se aproximam do local. Assim que a moto para, o garupa se apressa em descer e ir na direção do mercadinho. Ele está descalço, mas porta uma arma. Decidido, ele sobe rapidamente a escada que dá acesso ao pequeno mercado. Nada parece impedi-lo a assaltar o estabelecimento da comunidade. O comparsa que pilota a moto se movimenta e a estaciona um pouco mais à frente. Vai se preparando para a fuga depois do furto. Fica por ali à espera do outro marginal. Divide a atenção entre o comparsa que está dentro do mercadinho e os próprios pensamentos. E então é surpreendido. Ele, prestes a arrancar a moto dali, vê o comparsa ser lançado para fora do mercado. O dono reagiu e jogou o bandido do alto do mercadinho em direção à rua. O marginal é posto para fora com arma e tudo. Assustado, o bandido tenta alcançar o comparsa e fugir do dono do mercadinho em seu dia de fúria. Todos nós sabemos que é recomendável não reagir em hipótese alguma nos casos de assalto. Mas não se pode negar que é um grande prazer quando a gente vê que os bandidos não se deram bem. Veja o caso desses bandidos que invadiram uma loja de informática. Muito seguros de si, eles anunciam o assalto. Um dos atendentes da loja apenas olha para eles. Não esboça qualquer reação. Mas o outro homem se aproxima dos marginais e encara os malandros. Não se intimida nem com o tamanho dos bandidos. Esse senhor, quando entra na loja, vê a discussão, mas não tem ideia de que seja um assalto. A discussão se torna mais acalorada. O homem da loja parte para cima dos assaltantes. Derruba um deles no chão e investe contra o segundo. O primeiro permanece no chão atordoado. O homem consegue derrubar o outro bandido. Com o peso do próprio corpo e com certa força, ele mantém os dois malandros imobilizados. As demais pessoas que estão na loja de informática nem sequer se mexem, já que o homem tem a situação sob controle. Eles apenas tratam de chamar a polícia. O homem aproveita ainda para aplicar uns safanões nos marginais. Os bandidos tentam se livrar, mas o homem é mais forte e não deixa de sapecar os ladrões para mantê-los sob controle até a chegada da polícia. Enfim, para dominar os malandros, ele recebe a ajuda dos outros homens que estavam na loja. Agora eles são 4 contra os 2 marginais. Com a chegada da polícia, o desfecho ideal do caso.
mais uma tentativa de roubo frustrada. Dois bandidos chegam a esse cybercafé para fazer um tremendo arrastão. A dupla de criminosos chega armada e com disposição de levar tudo o que puderem dos clientes do local. Apontando suas armas, eles exigem que todos se concentrem no meio do espaço do cybercafé. Observe esse senhor assinalado em vermelho. Ele está de frente para a cena da tentativa de assalto. Aproveita a distração de um dos bandidos para se levantar e se aproximar dele. Ele já sai atirando. O marginal se assusta e corre. O idoso até se dobra para se posicionar melhor e mirar o ladrão. E o incansável guardião não se contém. Sai correndo atrás do malandro, ainda com a arma em punho, e atira mais uma vez. Veja por outro ângulo quando o assaltante se desequilibra na fuga e vai ao chão. Com o tombo, sua arma vai parar longe. O comparsa se junta a ele e os dois fogem. O velhinho armado vai atrás. Com disposição e coragem, ele não se intimida e atira de novo na direção dos ladrões. Cheios de medo, os molões se atropelam, tropeçam e um deles vai ao chão. Querem sair dali o quanto antes, pois o senhorzinho está no encalço deles. Com disposição de ferro e munição, ele se mantém ali para afugentar os assaltantes. No seu rosto, a expressão de missão dada, missão cumprida. Ousadia também é o ingrediente principal desse grupo de assaltantes. Um deles, munido de marreta, tenta arrebentar a vitrine de uma loja de uma famosa grife de relógios. Os seguranças da loja estão surpresos e apenas se mantêm atentos, torcendo para que o vidro blindado suporte a ação dos bandidos. Enquanto 3 bandidos investem com toda a força sobre as vitrines, outros 3 ficam montados em suas scooters, esperando para zarpar assim que o roubo for concluído. Do interior da loja, os seguranças acionam para que as portas de aço desçam, protegendo os vidros. Porém, os malandros se empenham mais para quebrar a vitrine e roubar os valiosos relógios. Repare no canto superior direito. Surge uma senhorinha usando um casaco vermelho. Ela atravessa correndo a avenida e parece vir na direção do grupo. Será possível? Inacreditável! A velhinha valente parte para cima do grupo. Chega distribuindo bolsadas. Primeiro acerta o condutor de uma scooter que foge. Sem pestanejar, ela vai para cima de um dos ladrões que tenta quebrar a vitrine. E dá-lhe bolsadas. O cara ainda tenta se safar dos golpes da idosa, mas ela segue distribuindo bolsadas no grupo. Agora o melhor negócio para o bando é tentar sair dali. Eles sobem na garupa das scooters. E sem controle da máquina, a primeira dupla de marginais se esborracha na calçada. Com seu casaco vermelho e sua inseparável bolsa, a senhorinha ainda tem forças para seguir batendo neles, até que pessoas que estavam próximas ao local saem em seu auxílio e, por fim, dominam os bandidos, que poderiam esperar qualquer coisa, menos serem contidos pela corajosa senhora. Para rever os vídeos do Tá Gravado, entre no nosso site. E se você registrou um acidente, uma situação incomum ou de emergência, entre em contato com a nossa produção e mande o seu vídeo pra gente. Ele poderá passar aqui no Tá Gravado. Acesse redetv.com.br/Tá Gravado e envie o seu vídeo. E para você que está fora do Brasil, acompanhe a nossa programação também na Rede TV Internacional. Até o próximo programa.